Oi, gente, tudo bem? Andei sumida, mas como vocês sabem, eu tô com meu sogro que tá enfermo, então eu tô procurando me dedicar mais à oração, né? E a mensagem 45, é a mensagem de hoje, é a mensagem sobre Daniel na cova dos leões. Daniel, ele foi levado lá para Babilônia, tudo, e quando ele tava lá, pela postura dele, pelo jeito dele, pela unção de Deus que estava nele, Deus fez ele ser um dos conselheiros do rei. E todos os babilônios lá, eles ficavam com inveja de Daniel. E Daniel, ele praticava oração 3 vezes por dia, cedo, à tarde e ao anoitecer. Ele se preparava para a oração. E aí eles falaram assim para o rei, falaram: rei, faz um decreto que as pessoas só adorem somente a ti, que num prazo desse tempo que só orem, só adorem a ti. Se for pego adorando a outro Deus, que seja lançado na cova dos leões. Eles fizeram isso com a intenção de parar Daniel, né? Só que Daniel, ele não parou, ele continuou orando. E resumindo a história, se você for ler lá no livro de Daniel, você vai achar essa história. Resumindo a história, Daniel foi pego orando, ele falou: eu não vou me intimidar, vou continuar orando 3 vezes por dia ao meu Deus e adorando. E o que aconteceu? Quando o rei dava o decreto, nem mesmo o rei podia tirar esse decreto, tinha que ser cumprido. E aí, o que acontece? Daniel continuou orando. E os babilônios foram lá e falaram: lá, rei, ele tá orando, então se foi decretado pelo Senhor, então o Senhor tem que jogar ele lá na cova dos leões. E eu tava meditando esses dias, né, que eu tava longe, não falei, né, essa mensagem 45, né, fiquei acho que uma semana sem gravar, 1 semana e 2 dias, acho. Por causa dessa enfermidade do meu sogro, porque eu tenho intercedido por ele. E nesse tempo que eu fiquei sem gravar, eu fiquei meditando, né, qual que seria a palavra que eu ia trazer, tudo. E Deus me falou sobre Daniel. E pela fidelidade de Daniel a Deus, ele foi jogado dentro de uma cova, cheia de leão faminto que não comia fazia maior tempo. E eu fiquei imaginando, gente, como que foi para Daniel uma experiência. Porque assim, a Bíblia fala que Daniel foi lançado e no outro dia, quando o rei correu lá para ver se ele estava bem, se ele estava vivo, para ver se o Deus de Daniel tinha salvado, ele chegou lá e ainda chamou: Daniel, por acaso seu Deus pôde te salvar? E Daniel falou: rei, tô aqui, tô vivo, Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Só fala isso, que o anjo esteve lá e fechou a boca do leão. Agora a gente não imagina passar a noite inteira. Gente, eu fiquei imaginando passar a noite inteira perto de leões famintos e ver o anjo de Deus ali. A Bíblia não fala se Daniel ficou sentado, se ele ficou deitado, se os anjos ficaram, se os leões ficaram mansos. Só diz que o anjo fechou a boca dos leões. E eu fiquei pensando como que é tremendo o poder de Deus. Porque quando Deus tem um plano na vida da gente, o diabo pode intentar prisões pra gente. Pode jogar a gente até numa cela cheia de leão. Mas quando Deus tem promessa pra gente, o anjo do Senhor, ele fecha a boca do leão. E o nosso sonho, os sonhos de Deus, ele não morre. E eu não sei que situação que você está passando. Se é parecida com isso. Se tem um monte de gente, leão, querendo te comer vivo. Um monte de gente falando mal de você, te julgando, te tacando pedra. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor está aí do seu lado e Ele sabe todas as coisas. E nessa mensagem de Daniel, eu fiquei imaginando, falei: Jesus, como que pode, né? Como é que será que foi isso? Ficar trancado a noite inteira junto com o leão e ver o anjo do Senhor fechando a boca do leão. Será que o leão
ficou paralisado também? Ou será se o leão deitou e dormiu? Eu fiquei pensando um monte de coisa, porque na Bíblia não fala que o anjo fechou a boca do leão, mas não especifica o que aconteceu, assim, né? E aí, eu fiquei pensando, nossa Deus, como que o Senhor é poderoso, né? Deus, Ele livra a gente de todas as situações. Mesmo que você esteja vivendo numa prisão, e os leões estejam rugindo ao seu redor, querendo tragar você, se você é uma pessoa de fé e de oração, se você tem uma vida de oração com Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, de buscar Jesus, você pode saber que você não vai estar sozinho nas guerras que você trava, porque Jesus, Ele ama muito você, isso você sabe. Mas muitas vezes você não se sente amado, você se sente sozinha, você se sente sozinho. E não é isso que Deus quer que você sinta. Porque Jesus, Ele veio para morrer pelo seu erro. Você errou, você pecou, dobre o seu joelho e pede perdão para Deus. Porque nenhum leão, nenhum homem, nenhuma mulher pode ficar te acusando do seu erro se Jesus já te perdoou, se realmente você se arrependeu. Porque, fala para mim, Jesus, Ele morreu para perdoar o seu pecado. Então, são coisas diferentes. Você pecar, gostar do pecado e continuar no pecado. Você pecar, ter remorso do pecado e de vez em quando pecar. E a terceira coisa, você realmente se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados e os homens ainda continuarem falando que você pecou. São três coisas diferentes. Se você se arrependeu verdadeiramente do pecado que você cometeu, diante de Deus, do fundo do seu coração, você está verdadeiramente arrependido, não com remorso. Tem gente que fala, eu pequei aqui, mas é só um pecadinho, perdão, Senhor. Mas já está pensando em fazer de novo, isso é errado. Agora, se você pedir perdão, se você está realmente arrependido do erro que você cometeu erro, você não sabia, né, que ia dar em certas circunstâncias, que acabou levando você para esse pecado. Então, pede perdão para Deus. Se arrependa do seu pecado, porque Jesus já te perdoou. Agora, se Jesus te perdoou, entendeu? E além dele ter te perdoado, as pessoas te julgam, as pessoas falam, fulano, olha lá, o fulano fez isso de errado, fulano fez aquilo. Se Jesus já te perdoou, sinta-se perdoado, mesmo que os leões estejam rugindo, porque se realmente você se arrependeu do seu erro, do seu pecado, mesmo que estejam pessoas te julgando e querendo comer você vivo, querendo a sua derrota, Jesus, ele vai enviar um anjo e vai te dar vitória. Ele vai fechar a boca desses leões, se realmente você se arrependeu. Outra circunstância, a Bíblia fala que aquele que quer viver piamente para Deus, verdadeiramente com o coração, ele padecerá perseguição. E muitas vezes você está em oração, você está tirando um período de oração, você está em jejum, você está buscando ao Senhor. E tá um monte de gente, flap, em você, falando mal. Fica tranquila, minha irmã, fica tranquilo, meu irmão. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai enviar um anjo e vai fechar a boca dos leões. E todos vão ter que ver que Deus é na sua vida. Se você cumpre a palavra, se você se arrepende dos seus pecados, se você ora verdadeiramente na presença do Senhor. A palavra fala que eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. E Deus, ele não envergonha ninguém. Aqueles que confiam em Deus jamais serão frustrados. E essa é a mensagem 45, então que você possa meditar nisso que eu tô falando para você, porque Deus, ele é fiel, ele te ama, ele perdoa os seus pecados, e além de perdoar os seus pecados, se você está sendo fiel a Deus, ele, assim como ele foi na cova com Daniel, ele é contigo neste mundo cheio de leão querendo arrancar a sua cabeça, puxar o seu tapete e querendo a sua derrota. Muitos querem a sua derrota, mas Deus já decretou a sua vitória, se você busca Deus. Se você realmente busca Deus, Deus já decretou a sua vitória. Já enviou até anjo para te ajudar. Se você realmente busca. Entendeu? No mundo a gente vai ter aflição.
Mas nesse mundo a gente tem que ter bom ânimo. Porque Deus, Ele nos ajuda. Se Jesus venceu, você também vai vencer. Por mais que você olhe assim, às vezes você fala, meu Deus, não tem saída. Eu quero falar para você, tem uma saída. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus. Fala para Ele, Senhor Jesus, o Senhor é meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E se você tá se sentindo culpado, se você já pediu perdão para Deus, sinta-se perdoado, porque Ele te perdoa. A palavra não mente. Ele é fiel e justo para perdoar você de todo pecado. Aquele que se arrepende e pede perdão a Deus é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Que você possa estar meditando nessa palavra. Leia, eu não vou falar para você ler o capítulo de Daniel que está nessa história, que é dessa história que eu contei. Nem vou falar o capítulo para você ficar curioso e procurar na Bíblia. É o livro de Daniel. Eu não vou falar para você ler só essa história, eu vou falar para você ler o livro inteiro de Daniel, porque o livro de Daniel é maravilhoso. E Deus fala muito através do livro de Daniel. Então, leia o livro de Daniel. Amém? Fica com Deus. Eu vou estar colocando um monte de mensagem aí atrasada, tá? Essa mensagem é a 45. Daqui a pouco eu vou gravar a 46, a 47, 48. Acho que eu vou gravar até a 52 hoje, tá? Fica com Deus, a paz do Senhor. Tchau. Ai, não esquece de orar pelo meu sogro, tá? É José Geraldo o nome dele. Tchau.